Iniciando mais um episódio do nosso podcast Além da Página. Hoje nós estamos em casa. Hoje o assunto é sobre marketing, posicionamento e estratégia. Em um momento onde as pessoas se perguntam o que realmente dá resultado, como fazer? Quero ter mais engajamento, quero ter resultado. Como conseguir isso? Trouxemos duas pessoas que são especialistas no assunto. Estou aqui hoje com a Cristiane e com a Thaís, da Oreb Comunicação. Meninas, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Lari, obrigado pela companhia. Elas... É muita sintonia. É impressionante, né? Seja bem-vinda também, Lari. E meninas, como eu falei, realmente nós estamos em casa porque a gente vai falar sobre a nossa área um pouco, né? Embora um pouco de braços diferente, digamos assim, mas o marketing ele é importante como um todo, né? E também vamos contar um pouco dessa trajetória de vocês, né? Então, antes de entrarmos nas perguntas que nós vamos fazer para a gente conhecer um pouco mais do negócio de vocês, a gente quer saber quem é a Thaís, quem é a Cristiane, como que duas pessoas se encontraram a ponto de hoje ter uma sociedade e contar um pouquinho dessa trajetória de vocês até chegar, de fato, a por que empreender na área do marketing. Perfeita. Quem começa? Sempre esse jogo, a gente se olha assim. Vai você. É aquele olhar, vai você. Vai você, tá? É você que começa. Bom, pode ir? Pode ir. Aí, ó, sempre assim, bom. Mas eu começo, então, Bom, eu sou Thaís, sócia proprietária na Oreb, e a Thaís, publicitária, formada junto com a Cris, então foi lá que nós nos conhecemos na faculdade, né, mas contando um pouquinho de mim, eu tenho 3 bebês, como vocês sabem, né, então toda essa trajetória de que depois lá na frente a gente vai conseguir explicar, né, de que empreender para nós nunca foi um sonho, mas que realidade que hoje constrói o nosso pessoal também, né, reflete muito nisso, então uma alegria muito grande da gente ter chegado nesse ponto. Mas nós nos conhecemos, né? Quer se apresentar primeiro? Depois eu falo? Pode ser. Bom, eu sou a Cristiane, tenho 26 anos, também sou sócia na Oreb. Também tem 3 filhos? Não, ainda não começou Ainda essa jornada, não, né? ainda. A Cris não começou a jornada. Você já tá pedindo pra ela guardar as roupinhas todas pra te passar Aí, depois? ó. Não Verdade. pedi, mas é uma boa ideia. Boa, pronto, já tá até publicado, então. Que legal. Ai, meu Deus. Mas é isso, assim, né? Tudo começou com uma amizade, né? Na faculdade. E com oportunidades. Então, oportunidades de pessoas que trabalhavam já na área, mas que eram procuradas para fazer vários freelas, né, por fora. E muito pouco tempo para fazer isso. Então, diante de demandas, assim, que chegavam, a gente foi começando a dividir elas. Tá. E com indicações, isso foi se tornando um pouco insustentável, né? De manter esses freelas, a faculdade, o trabalho, tudo, Era né? aquele, você sabe o que você faz da meia-noite às 6? Era a gente trabalhando. Nossa, que coisa, né? Que legal. Muito Isso. legal. E aí, então, chegou em um ponto, né, que a gente falou, nossa, será que é isso, né? Porque, como a Thaís falou, a gente nunca pensou em empreender como algo que a gente queria, ter uma agência, né? Então, a gente começou a ver a oportunidade, e na oportunidade, já que a gente tá aqui, né, vamos tentar. E aí tentamos e estamos aqui, né, já faz 6 anos e meio. 6 anos e meio já. É muita história, graças a Deus Nossa, aí. que Legal, É. bacana. E realmente é algo que foi sendo construído. E aí, a partir do momento que a gente decidiu, eu já trabalhava na área, a Cris também, né? Então, eu trabalhava na Trama Jeans, uma fábrica de jeans aqui de Rio Preto, né? Já na parte de marketing. E a Cris também, só que numa gráfica. É com ela que Isso. você tem que ficar brava quando a trama não quis fechar com a gente. Verdade. Aí, Lá ó. atrás, né, Rodrigo? Que coisa. Olha só, viu? Não, olha, Vou cobrar agora. faz 6 anos, faz tempo. Vai mais de 6 anos, no caso. O Thay e Cris, e como manter uma sociedade que hoje a gente sabe que é tão desafiador, né? Porque a gente vê também que vocês têm muita sintonia, pelo menos é o que vocês passam, nessa leveza, Sim. da forma como vocês se comunicam, o olhar. Como manter, né, E esse novinhas equilíbrio? e uma maturidade impressionante também. Eu babo. A gente, acho que é bem parecido em questão de valores, assim, né, de caráter. Então, assim, nos pontos principais, a gente se encontra muito. E aí, o que varia é o jeito, né? Tá. Então, assim, a gente acaba se completando bastante, o que é muito bom no negócio. Então, assim, a Thaís é a executora, eu sou a que planeja. Então, Que legal. ela vai indo, aí eu vou arrumando atrás. A gente que é bem assim, eu vou fazendo e ela vem E consertando. assim, se fosse só eu, talvez não teriam tantas ideias tão boas, sabe?
se fosse só ela, talvez iria ficar um monte de ponta solta. Tá. Então, acaba que se completa muito, né? Sim, é que a Cris é muito do planejamento e hoje é a área, né, que atua dentro, então assim, da parte de organizar a equipe, ela que fica responsável por todo o pessoal, das demandas. Se eu cuidasse disso, ia ser uma bagunça. Então, e eu já sou mais da parte do comercial, organizo a parte financeira com os clientes, essa parte de conversar, né, de interação, assim, mais com os clientes, de criar esse vínculo, aí já sou mais eu que vou nas reuniões, né? Então, a gente se divide muito Sim. bem. Legal. Isso se Perfeito. completa muito, mas a gente sempre fala, né, que a sociedade é mais do que um casamento, porque às vezes eu converso mais com ela e convivo dia mais inteiro, do que né? com o meu O teu esposo. esposo, exatamente. Que legal. Então precisa realmente amar, né? Ser algo Exato, leve. Legal. exato. E aí, entrando mais no universo da Oreb, né? Quando vocês dizem que a Oreb existe para ajudar pessoas e empresas a alcançarem resultados consistentes, o que significa, primeiramente, resultados que são consistentes na prática, né? E como que isso se traduz no cotidiano dos clientes? Uhum. É sempre assim, né? Uma olhadinha. Tá, o resultado consistente a gente vê que hoje ele é muito necessário, né? Porque em um mundo onde a gente tem muita informação, né? Acho que tantos resultados rápidos em promessas milagrosas, né? Então a Sim. nossa proposta é realmente construir algo que seja sólido, né? E no dia a dia isso é construído nos detalhes. Então é a gente traçar uma rota com direção ao objetivo do cliente. E com isso em mente, a gente traçar pequenas ações dentro do dia a dia e, claro, auxiliando o cliente tudo que ele precisa para que ele consiga atingir o objetivo. Mas Sim. existe um percurso, né? Então, é o que nós acreditamos muito na Oreb. Sim, e até esses tempos a gente teve um feedback de uma cliente nossa que ela falou realmente, porque a sócia dela tem uma outra agência e ela ficou com a gente para a loja dela e para o Instagram pessoal dela. E aí ela falou, nossa, eu gosto muito do jeito de vocês e não da outra gente, né? Não por questão de comparação, mas porque eu prefiro ir por assuntos não polêmicos e não querer estourar, não querer, né? Mas querer construir algo sólido que realmente traz dinheiro pro meu bolso, do que esperar um estouro, uma viralização ou algo do tipo, que não vai me dar resultados reais, né? Então isso que foi legal, porque realmente esses resultados consistentes é dinheiro no bolso, é algo construir uma empresa que não necessariamente pode ser o rosto do sócio, mas não necessariamente precisa dele ali, mas que vai girar e que vai ter nome, que vai ser bem posicionada, e é isso que a gente busca, né? Legal. E entender que tudo que tá na moda não é para todo mundo. Né? Exato. Tudo que tá viralizado, Sim. tudo que tá acontecendo ali como esse boom. Porque o que a gente percebe, a gente que tá mais, né, nessa área do marketing, a gente vê pessoas fazendo coisas assim que não tem nada a ver com elas, buscando um engajamento, mas ela tá sendo mais boba do que... Exato, acaba matando o posicionamento, Exato. né? Então, tudo tem que girar em torno do objetivo da empresa, né? Qual que é o seu objetivo? E aí, a partir dali, traçar o planejamento. E da né? essência e da identidade também, né? Sim, Exato. exatamente. Meninas, em que momento da trajetória de vocês, de fato, surgiu essa consciência de que a comunicação estratégica, ela vai muito além da estética, né? E que muitas vezes não é sobre só a estética, mas é sobre a direção, a clareza, o posicionamento de fato. Eu acredito que a gente foi, né, nessa trajetória aprendendo muita coisa. Então, tanto a base que a gente tirou, né, na faculdade, mas assim, a experiência, o atendimento com os clientes. Então, isso tudo foi trazendo para nós, assim, até a atualização, que na nossa área é muito importante, né? Trazendo essa solidez mesmo, assim, né? Então, esse know-how para conseguir indicar para o cliente aquilo que é melhor e conseguir realmente avaliar aquilo que a gente está fazendo também para ver se, poxa, são conteúdos relevantes? Tá. O que o cliente do meu cliente vai querer ver? Então, realmente ter essa preocupação em cada conteúdo, né? A gente tem as pessoas, né, hoje no nosso time que estão responsáveis por isso, por criar, por revisar, por fazer, e tudo muito alinhado, porque a gente sabe que o conteúdo, igual você falou, não é só o visual bonito, não é só postar uma arte. Exato. Mas, assim, o que aquilo vai estar dizendo? Aquilo vai estar se conectando com a alma daquela pessoa que vai estar vendo, Tá. né? Então, é muito além. É Lindo. uma preocupação realmente da empresa no geral, né? Então, por isso que a gente gosta também
como eu falei, né, antes, de entrar no faturamento da empresa, entender se ela tá crescendo com a gente, se não tá. E aí entender quais são os gargalos, né? Se é na comunicação, se não é. E aí trilhar esse caminho. Porque se o nosso cliente tem resultado, a gente também tem, né? Com certeza. E aí, voltando um pouquinho no que a gente já começou a falar, que num cenário saturado de conteúdos por obrigação, né? Como que a Oreb diferencia produção estratégica de produção apenas para preencher calendário? Até antes de vocês responderem, eu falo isso porque, assim, eu tive uma passagem por uma agência também, e eu via que antes as pessoas, elas se preocupavam, primeiramente, vou fazer o marketing da minha empresa, então vamos pegar o calendário, vamos ver as datas comemorativas e vamos fazer aquela arte padrãozão para as datas comemorativas. E era aquela arte, assim, muito engessada, assim, só para realmente você olhar e ficou bonito, né? Sim. Então, muitas vezes, não só esse tipo de conteúdo, mas outros acabam sendo aquele conteúdo por obrigação. Então, como que vocês diferenciam essa produção? Chega a arrepiar, né? Só de pensar. Chega a arrepiar. Exatamente. Porque a gente sabe que é aquele post que dá uma curtida e ninguém mais vê, não lembra da empresa, até porque tem outras falando ali Feliz Dia dos Pais, por exemplo, né? Falando a mesma coisa. É de fato relevante colocar? Depende da abordagem que você vai usar. Às vezes a gente pode colocar, né, até uma das coisas que a gente usa muito no time é usar, tipo assim, o storytelling dependendo do seu nicho. Então, assim, vamos... exemplo, a gente atende uma... Como que chama? Loja de materiais para construção. Tá. E Dia dos Pais, faz sentido? Faz. Muitos tem, o público alvo muito grande ali. Mas, vou só fazer um post Feliz Dia dos Pais? Não, a gente fez todo um contexto. Isso. Então, a gente trouxe a história dele, contando que a loja veio do pai. Então, foi um legado. Então, aí, a gente já começou o vídeo com ele descendo do primeiro caminhão que eles tiveram na loja, né, que chama Oficina da Construção. Que lindo. Então, assim, é usar do diferencial. Então, assim, dentro desse contexto, que é uma data comemorativa, o que a gente pode fazer de diferente? Tá. Porque é o diferente que vai se destacar, mais do mesmo a gente tem muito no mercado, né? Então, realmente, para não só cumprir calendário, mas para usar da história da empresa, para trazer a cultura da empresa, né? Enfim, tudo que fizer sentido para conectar com a pessoa que está do outro lado. Porque a pessoa que está do outro lado, ela já tem muito conteúdo, né? Então, não adianta, né, fazer uma coisa básica. Maravilha. Eu ia falar que, assim, a questão da data comemorativa é uma oportunidade porque é algo que todos estão vivendo ali, né? Então, é uma brecha aberta para você conectar, mas da forma certa, né? Só que, ao mesmo tempo, vocês sentem que, ao mesmo tempo que é interessante, às vezes fica um pouco saturado? Sim. Vamos pensar assim, cada um tem ali as pessoas que estão seguindo no seu... Vamos usar o Instagram como a ferramenta, que é a ferramenta hoje que, né, traz mais esse cunho comercial. Sim. Ali você tá passando. Aí você vê a postagem de um falando do pai, o do outro falando do pai. Você vê de uma empresa, você vai... Chega uma hora que você não presta mais atenção. Você apenas vai passando. Sim, até porque o algoritmo hoje, ele nem entrega mais, né? Se você, por exemplo, tá ali na aba de Reels mesmo, ele vai entregar só o que é mais interessante pra você. Às vezes, nem necessariamente falando sobre uma data comemorativa, mas só o que... Desculpa. Só a pessoa fala com a mão, né? Só que você tem interesse de ver. Então, depende muito do posicionamento da empresa, né? Se o posicionamento é mais voltado, igual eu falei, né? Tem o público que vai atingir, às vezes é legal a gente conectar. Ou se não, a gente joga para os stories, que é uma das coisas que também a gente utiliza bastante. Bacana. Muito legal, muito legal. Meninas, na visão de vocês, qual é o maior erro que as empresas cometem na comunicação atualmente? E qual que é o primeiro passo, por exemplo, vocês pegaram uma empresa agora para cuidar. Essa empresa, ela tá errando, ela vem errando nessa comunicação. Qual que é o primeiro passo que vocês têm ali para ajustar essa rota? Eu já ia pontuar a primeira coisa que eu pensei, né? Tá. Talvez não é uma coisa que depende muito, assim, de nós para ajustar. Mas, assim, algo que a gente vê que atrapalha muito é quando não existe a comunicação interna dentro da empresa, né? E a comunicação com a gente tão fluida. Então, assim, quando a gente tem um cliente que às vezes não dedica um tempo ali, né? Claro que o nosso objetivo é tirar realmente o peso do empresário para que ele consiga ficar ali na função dele, né? Sim. Mas a gente precisa de informações, muitas vezes, então
isso que a Thaís falou, né, de às vezes abrir para nós dados, né, informações importantes, isso é o que faz fluir. Então, é um trabalho muito conjunto a agência, né? Ela é um meio, É uma via né? de mão dupla, né? Exato. Exatamente. Então, eu acho que uma coisa, assim, que às vezes acaba atrapalhando é essa falta de organização, Tá. né? Dentro dos negócios, que não consegue, às vezes, delegar para o marketing ou organizar um processo para que isso seja fluido, né? Uhum. E aí eu acredito que, assim, né, que a gente possa, talvez, trazer de outro ponto a conscientização mesmo Tá. sobre, né? A gente vê que os clientes que fluem melhor são sempre aqueles que, geralmente, eles mesmos faziam, né? Daí eles sabem como funciona, daí eles Sim. sabem a Legal, importância. tá, Então, tá. quando passam para nós, eles já sabem o que eles precisam passar, eles já sabem. Não que a gente não oriente, né? Quando não é assim. Mas a gente vê que a consciência é totalmente diferente, né? Então, conscientizar o cliente que às vezes não entende ou que não vê tanta importância do porquê ele está fazendo. Estou aqui dando uma verba para o marketing só porque eu sei que precisa, mas não sei exatamente o que eles vão fazer, né? Precisa saber um pouquinho, né? Para saber também como contribuir ali, né? No processo. Uhum. E uma dica, por exemplo, assim, daquele empreendedor que está começando agora e que ele não tem hoje uma verba para realmente ter uma empresa para fazer por ele. Qual que é a dica que vocês dariam? Acho que seria realmente organizar, né? Entender como você quer se posicionar e aí entender já, né? Por exemplo, é um profissional autônomo. Então, a gente segue pelo posicionamento pessoal da pessoa. Uhum. Como a gente tem médicos, né? Que a gente atende, que é mais a parte da imagem pessoal. Então, você vai construir sua imagem pessoal. Tá. Aí, não, é uma empresa e eu vinculo a minha imagem, mas a empresa roda sozinha, sem mim. Então, é posicionar a imagem, mas posicionar a cultura da empresa, entender, né? Definir quais são os pontos que ela vai conversar com o seu público, que vai conectar, e a partir daí fazer um mini planejamento, né? Para, por exemplo, que seja para as redes sociais, que hoje é o meio mais barato aí, às vezes, para divulgar, que Sim. você consegue pelo orgânico já ter um resultado. E a partir daí, se ainda não tem a verba para Sim. investir numa agência, começar a produzir alguns conteúdos. Eu né? acho que, assim, a primeira coisa, e a mais barata de todas, é parar para pensar mesmo. Tirar um Sim. tempo, refletir sobre o que é o meu negócio, quem eu quero atingir, né? E aí detalhar isso, porque mesmo que a pessoa comece ali sozinha, né? Começando a produzir o conteúdo ali no meio do dia a dia dela, vai ser algo claro, né? Então, assim, eu vou comunicar, eu já sei para quem que eu tô falando, eu já sei o que eu ofereço, eu já sei qual é o meu diferencial. Então, pensar sobre isso antes já vai fazer com que a minha comunicação, por mais que seja simples, ela seja intencional e estratégica, né? Então, já vai começar certo, né? Legal. Sim. E aí, o que a gente fala muito sobre a comunicação é que, sendo uma construção, e aí a nossa logo é uma montanha, é justamente por conta disso. A gente não consegue sair da parte da base dela e pular lá pro pico. Não, é algo gradual e constante. Sim. Então, assim, é dar o primeiro passo, né? Às vezes a pessoa também fica esperando o momento perfeito, que ela já tem Sim, tudo para sim. ela começar. E talvez, E esse para momento... ela Nunca chega. Não estar vai, ali... não vai rolar, né? Talvez para ela estar ali, ela precisa de um processo de começar com o básico, Exato. né? Bem feito. E a chave realmente é a constância, né? Então, Sim. independente se você vai estar com uma agência ou se vai estar sozinho, seja constante, né? Continue. Mas, não, essa semana eu tinha planejado 3, eu postei 2 vezes. Mas que na outra semana, então, poste pelo menos 2, que seja o mínimo, Tá. né? Definir um mínimo e um máximo ali, para que também você não saia daquilo e não deixe. Porque senão a pessoa, não consegui, aí na outra semana já não posta mais nada, aí some, desanimei. nunca mais. E aí fala, poxa, Entrei aí eu de não tenho férias. resultado na rede social. Mas é que testou um mês e já desistiu, Sim, né? sim. E é por isso também que os nossos pacotes, eles são a partir do trimestral. Porque é toda uma construção, Sim. né? Como a Cris falou. Não... Até porque eles vão cobrar um resultado de você que em um mês você não vai Exatamente. Não conseguir. tem dar. como, né? Exatamente. É. No primeiro mês, inclusive, a gente tá só organizando a casa, entendendo, Realmente, né? de Porque... estruturação. Exato, porque é como se fosse... E até essa questão do tempo que a Cris falou, né? Da pessoa separar o tempo. Porque é como se fosse uma mentoria. Agora, né? Essa semana mesmo a gente tá começando uma mentoria pra nós, né? Pra agência. Porque 2026 promete muito, em nome de Jesus. Amém. Mas eu achei isso legal porque, assim, o primeiro passo que a gente dá, o primeiro mês de estruturação, é uma mentoria. É fazer o empresário sentar e falar, poxa...
o que é o seu negócio, né? A gente Sim. precisa entender detalhadamente o que é Uhum. para que a gente possa entrar dentro do negócio, como a gente lida com vários nichos, né? A gente precisa entrar dentro do negócio e, a partir dali, saber para onde a gente vai encaminhar ele, né? Bacana. Legal. Perfeito. E agora entrando um pouquinho no que vocês têm de produto, de serviço, né? Então, a Oreb atua com planejamento, gestão de redes sociais, identidade visual, tráfego pago, materiais gráficos, sites, fotografia, vídeo e consultoria. Como que vocês integram tantas frentes, né, para manter uma narrativa única e coerente? Eu vejo que é muito sobre ouvir, é o que a gente falou, né? Ouvir o cliente, né? Fazer com ele essa reflexão, para daí identificar o que ele precisa. Então, eu quero atingir tal objetivo, minha empresa é essa, meu público é esse, como, né? Minha verba é essa. E aí a gente tenta, né, traçar da melhor maneira possível, com todos esses serviços que a gente tem, uma rota, né? E aí isso vai ser a base para a gente montar os pacotes, né? Então, hoje a gente não tem nenhum pacote igual ao outro, porque cada Acaba sendo um muito tá num personalizado. momento, cada um é um segmento diferente, é totalmente diferente eu falar sobre um segmento de alimento, por exemplo, e uma loja do varejo e, sei lá, como a gente tem uma cliente que é produto para peça automotiva de motor que vai conversar com um mecânico, sabe? Então, assim, totalmente diferente a quantidade de publicação, o estilo das publicações. Então, não adianta eu falar assim, porque eu vou ganhar mais como agência, então você vai postar todos os dias nesse segmento X, Y, Z, sendo que o público não tá ali todo Sim. dia, não quer todo Exato. dia, entendeu? Então, o que a gente vai montar é realmente uma sugestão ali para o cliente daquilo que é o ideal, com base no nosso olhar, né? Que a gente tem na nossa experiência. Perfeito. Maravilha. Perfeito. Agora a gente vai falar sobre um assunto que vocês devem ouvir muito. Ixi. Agora começa a polêmica. Muitos clientes chegam com pressa por resultados. Todos. O famoso imediatismo, né? Sem clareza de posicionamento, né? Sem saber ali de que forma agir, buscando aquele resultado para ontem, achando que às vezes ter um post de muitas curtidas é sinal de resultado. Como que vocês conduzem esse processo inicial de organização antes de escalar? Mas o melhor, como que vocês conseguem conscientizar essa pessoa de que esse trabalho não é de ontem para hoje? Acho que é um pouco disso que a gente, né, vinha construindo, mas é de entender que é uma construção, né? Então, já com o nosso comercial, né? Hoje a gente tem um colaborador que faz só a parte comercial e a gente orienta realmente a explicar isso, né? Que o primeiro mês, quando a pessoa começa com a gente no pacote Elevato, que são os nossos clientes que a gente faz toda esse acompanhamento, essa estruturação, é que o primeiro mês ele é diagnóstico, a gente vai começar os primeiros passos para que seja assertivo, porque senão você já começa assim, não, eu quero um post para ontem, eu preciso começar, e aí normalmente 90% dos casos que na verdade ao invés de dar certo, dá errado, porque acaba não alinhando a expectativa com a agência. Então, questão de, apesar de, não é só a beleza que vende, mas a gente tem a questão da psicologia, né? Então, a gente trabalha com tipologias diferentes, com tipos de cores, tudo isso precisa estar alinhado antes da gente começar o trabalho. E também entender, assim, qual ponto você quer chegar. Então, eu quero daqui 6 meses ter aumentado o meu faturamento, então chegar a mais clientes e tal. E a partir daí a gente vai definir não somente a comunicação nas redes sociais, mas também os próximos passos que são passados mensalmente para o cliente. Então, todo final de mês, a gente passa um relatório com todos os resultados que foram obtidos na rede social. Legal. E também os próximos passos que a gente precisa fazer para dar certo o negócio. Então, assim, olha, se você não aplicar isso, não precisa aplicar todos os passos que a gente passa. Mas a gente sempre deixa claro que, se não for aplicado, muitas vezes o resultado que você espera lá na frente pode não ser atingido, né? Então, Exato. por isso que a gente sempre orienta também a reservar uma verba, não somente da agência, mas a verba para investir nas outras comunicações. Então, por exemplo, a gente indica muito para os nossos clientes a revista Nova Versão, então, de ter uma matéria, de vir no podcast, de ter, às vezes,
um outdoor e tudo alinhado ao objetivo do cliente, ao nicho que ele atende, né? Enfim, não é como a Cris falou, para cada cliente é uma sugestão diferente, é uma aplicação diferente, é um momento diferente, né? Então, tudo isso... Meninas, e vocês já tiveram aquele cliente que vocês falaram assim, não, a gente não vai atender porque vai ser bucha? Se eu falar vários. Isso a gente deixa em off. Porque, na verdade, assim, nessa reunião a gente percebe também qual que é a do cliente. Se o cliente ele realmente está aberto a tudo isso, Exato. a fazer aceitar essa construção, o processo. ou se é aquele cliente que só vai querer post e vai cobrar de vocês um resultado depois. Sim. O imediatista, né? Eu acho que assim, a gente tenta ao máximo, né? Trazer ele para o nosso processo, não de uma forma engessada, mas de uma forma que realmente vá dar certo, né? Mas claro que aí, né, às vezes acontece de ter, assim, clientes dessa forma e aí, provavelmente a gente já acaba esperando, né? Que, talvez a pessoa se frustre no meio do caminho, talvez a pessoa, né, não vai acabar contribuindo, como eu falei, né? Sim. Existe a via de mão dupla. Provavelmente é uma pessoa que não vai querer passar as informações, não vai responder. Então, vai ser um desgaste para ambos os lados, né? Então, sempre que a gente indica, orienta, né? Não é porque, precisa entrar no processo da nossa agência, porque é uma coisa engessada, não tem como ser. Mas é porque, realmente, pela experiência, a gente sabe que é o que funciona, né? Sim. Então, é o que a Thaís falou no começo. Quando o cliente tem resultado, poxa, é um case que a gente vai ter para apresentar. Sim. É resultado para nós, né? Então, assim, a gente quer que o cliente tenha resultado. Então, a gente vai tentar direcionar ele da melhor maneira. Mas, assim, se a pessoa não quiser, se o cliente não estiver disposto, a gente... vai tentar. Mas uma coisa que vocês falaram também com relação ao alinhamento de expectativa já minimiza esse então, tipo de situação, né? Vai ser isso é o que você espera, né? Você vai conseguir fazer isso, né? Enfim. E até porque, assim, eu acho que isso diferencia muito a gente de uma fábrica de post para uma agência mesmo, né? Exato. Então, assim, a gente evoluiu muito durante os anos de agência e hoje a gente vê que, assim, o nosso processo, ele... a pessoa fala assim, poxa, mas... você não consegue diminuir, não consegue fazer um valor diferente? Eu falo, não consigo, porque a gente tem estrutura, porque a gente tem processos, porque a gente tem uma equipe que é dedicada e que tem todo o planejamento para fazer aquilo para você e que vai te dar resultado. Então, assim, eu não vou simplesmente passar para Ju, fazer um post ou um vídeo, ou passar para outra pessoa da equipe e fazer. Não, vai ter todo um processo, vai ter todo um planejamento por trás, né? Então, é isso que também diferencia de muitas pessoas no mercado, que é um mercado muito... populado, né? É o mercado de marketing. E é um mercado muito prostituído também. Exato. Né? Muito. Eu falo isso muito, assim, porque, assim, meu esposo é advogado. Eu falo, poxa, não tem nenhum órgão que você fala que pode ser publicitário ou não pode, porque eu sou publicitária mesmo, né? Sim, qualquer um hoje fala que é marqueteiro, fala que é Exatamente. publicitário, Vai lá, faz mas... um cursinho de final de semana e já se coloca como... E é referência. E queima. Exatamente. E queima porque, assim, a pessoa não vai entregar o que realmente uma empresa... mais estruturada consegue entregar, vai cobrar um valor super baixo, e para aquele empreendedor que quer só apagar o fogo ali, ele vai pagar, mas não vai ter resultado e vai achar que o marketing digital não dá resultado. Exato. Eu acho que o grande problema é esse, né? O queimar mesmo, né? Porque muitas pessoas, acho que principalmente com tráfego hoje em dia, né? Porque é uma coisa muito falada, né? Mas chegam para nós, olha, coloquei lá, não vi nem o que aconteceu, não sei pra onde foi o meu dinheiro, sabe? E assim, totalmente algo avesso, né? Do que a gente faz, né? De trazer o cliente, de mostrar pra ele, de fazer a reunião. Então, assim, acaba que o mercado, ele tem pessoas, assim, a gente não discorda que a pessoa possa ficar boa sem precisar de uma faculdade. Claro que pode, sabe? As pessoas, elas dependem muito do esforço delas, Exato, né? exato. Sim. Mas, assim, tem muitas pessoas que não estão, né, para fazer acontecer, não estão olhando para o cliente, E não é uma responsabilidade tem tão grande, honestidade, né, né? Cris? Então, Exato. essa questão da transparência, da ética, para nós é muito importante, fundamental, né? Então, Até porque mexe com o dinheiro do empresário, exatamente. né? a gente é empresário também, então é empatia, né? Exato. É isso aí, é isso aí. E assim, a gente tá nessa loucura, né? O mercado mudando assim, né? Muito rápido. Então vamos lá. IA, comportamento do consumidor que muda, formatos, velocidade. Qual movimento as empresas precisam fazer agora para não ficarem para trás em 2026?
Nossa, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e realmente, quem não fizer agora, muitas vezes pode acontecer de ficar para trás, né? Então, dentro da agência mesmo, a gente já implementou muitas inteligências artificiais para ajudar nos processos. Tá. Então, hoje, muitas coisas que eram passadas manualmente para o nosso sistema são passadas de uma hora para outra em 5 minutos. E era tudo feito manual. Então, assim, até que a gente trabalhou por um período com uma pessoa a menos, por não ter necessidade mesmo, né? E agora a gente, graças a Deus, está aumentando cada vez mais o time, porque o nosso trabalho é muito manual. Mas o que a inteligência vem fazendo não é para tirar as pessoas, mas de fato para ajudar mesmo, né? Tem otimizado muitos processos, né? Então, acho que na comunicação, e isso que muitas vezes, logo que saiu, né, surgiu, o pessoal falou, nossa, será que vai impactar muito? Né? Não, pelo contrário, a gente viu que veio realmente para ajudar, para conscientizar pessoas que, às vezes, não sei o que falar nos stories. Tá. O chat tá aí pra super ajudar, né? Pra destravar, pra ter um tema, né? Então, assim, eu acho que tudo isso, né, que veio de novo, só veio mesmo pra dar um plus, assim, né? Isso, Pra potencializar mesmo, né? Exato. E ao mesmo tempo, assim, né, é algo que traz rapidez, só que realmente precisa de alguém ali, né? Exato, por trás. Pra ter estratégia, porque não te entrega pronto do nada. Sim, e também, sim. assim, precisa muitas ter vezes- uma avaliação, né? E até mesmo o olhar do ser humano ali para inteligência artificial é super importante. Sim. Porque é isso que vai diferenciar um bom trabalho mesmo daquele trabalho que você viu que só foi feito por fazer, que né? tá totalmente, assim, Sem engessadinho, propósito, né? Isso. Então, é o que a gente falou, é esse cuidado com cada cliente. E aí, eu acho que, né, voltando na tua pergunta, que era sobre o mercado em si, né? Como ver isso. Eu acho que é sobre conhecer muito o seu negócio, né? Conhecer o seu negócio, conhecer o seu processo, conhecer quais são as coisas que hoje eu faço, assim, que são repetitivas. Por exemplo, eu posso colocar uma automatização. O que eu faço hoje que tem essa oportunidade de eu implementar? Então, conhecer o seu negócio, conhecer as opções. E aí, implementando, mas sem tirar a essência, né, do negócio, Sim. sem tirar o que é ali a tua entrega, né? Sim. E aí, eu acho que, assim, o maior problema que, às vezes, o pessoal não consegue enxergar e fica com um pouco de medo, é que o empresário, ele, às vezes, não tá ainda olhando de cima do próprio negócio, né? Principalmente no Brasil, assim, né? Normalmente as pessoas ficam muito dentro da operação e nós já estávamos, né? No início é normal começar dentro da operação, mas cada vez mais o empresário, ele precisa se esforçar para sair da operação. Porque se não tem ninguém dirigindo o barco vai para onde quer, né? Então, a gente precisa estar no comando, precisa estar em cima, olhando, e é uma luta diária, né? Eu acho que para todo empreendedor estar de cima, porque sempre surge alguns BOs da operação para resolver, mas é sempre lutar para isso, e é isso que a gente sempre fala também para nossa equipe, que a gente precisa deles, porque sem eles a gente não consegue olhar de cima, e a gente não consegue fazer o negócio crescer. Se a gente estiver ali no meio, quem vai estar olhando de cima, né? Então, se o empresário estiver realmente olhando de cima, olhando para as necessidades do negócio dele, aí ele vai enxergar esses gargalos onde a inteligência artificial entra muito bem e vai ajudar muito, né? Maravilha. Perfeito. Meninas, desde a criação da Oreb, o que mais mudou na forma de vocês enxergarem a comunicação? E qual que é o aprendizado que mais transformou vocês como líderes? Bom, eu acho que para mim, né, falando pessoalmente, eu consigo ver como a comunicação é potente, sabe? Então, tanto nos resultados que a gente vê, assim, e consegue pelos dados e tudo mais, de como isso pode entregar para o cliente, como pode ajudar as pessoas, sabe? Eu acho que, para mim, me faz acreditar bem mais do que eu acreditava 6 anos atrás, sabe? E aí, qual que era a outra pergunta? Só perdão. Como que isso transformou, né, você como líder? Certo. Eu acho que também trouxe essa sensação, assim, de conseguir entregar algo, né? Realmente de valor para alguém, algo que eu sei fazer, algo que, poxa, eu sou boa e eu posso melhorar ainda mais. Então, assim, se eu consigo entregar isso agora, poxa, lá na frente vou conseguir entregar melhor ainda, né? E posso conseguir que a pessoa melhore também, né? Para entregar aquilo que ela faz para os outros. Então, quer dizer, é uma coisa que gera para a sociedade, né? Sim. Nossa, que lindo, verdade. Eu acho que realmente a Oreb, desde o começo, ela sempre foi, como não era um sonho para nós empreender, ela sempre foi uma missão, né? Então, assim, hoje ver tudo isso
para nós, acho que foi um crescimento tão grande em 6 anos. Quantas coisas aconteceram em 6 anos, né? Tive 3 filhos no meio do caminho. Exatamente. Então, e uma parceira que me ajudou nisso exato, também. nossa. Todos os desafios, não é? Muito. É o que eu falei pra... Opa, de novo. Eu falei pra vocês no começo, antes do podcast, né? Que se não fosse a Cris, não teria como estar aqui hoje, assim, né? Porque é uma parceria que não tem como andar sozinha, né? Tem que ser junto. Mas isso nos transformou como empresa e como pessoas, né? Então, assim, hoje eu falo pro Gustavo, né, meu esposo, falo, poxa, a gente ganhou o prêmio agora da CIRP, né, de 2025, e aí eu falo, a gente não pra ver o quanto a gente já caminhou. Nossa, verdade. E aí, olhar pra agência hoje, saber que tem 8 pessoas que vivem da agência. E, poxa, isso pra nós, pra mim como pessoa, que coisa legal. São 8 famílias que se sustentam com o nosso trabalho, com algo que era uma ideia e que deu muito certo. Então, assim, eu acho que é isso que faz valer a pena. É saber que tem pessoas ali que realmente amam a agência, vivem da agência e fora os nossos clientes que também, né, com a comunicação, com o resultado, também sustentam as suas famílias. Então, poxa, quantas pessoas impactadas, né? E meninas, qual que é o maior desafio de vocês? De empreender, assim? De empreender da agência de uma forma geral. Hoje, se vocês pudessem pontuar, nossa, a gente tem os lados positivos, claro, com certeza, é isso que nos move, faz a gente crescer, querer crescer e continuar. Mas se você pudesse me pontuar, qual é o maior desafio hoje para você do empreender? Eu acho que para mim é essa rapidez assim de atualização e de ver as oportunidades, sabe? É algo que ao mesmo tempo que é um desafio, é algo muito bom. Mas a gente tem que estar ligado todo o tempo, né? Porque, assim, se a gente não se manter, aí, assim, a equipe perde, a gente perde, e aí não pode passar do timing, né? Então, eu acho que isso é um desafio, mas é algo muito, muito bacana, assim, de viver. Assim. Legal, muito legal. Eu acho e pra você, tá? Então, pra mim, eu acho que é a rotina, né? Porque por conta de tudo isso que eu escolhi viver, né? Então, assim, dos filhos, da agência, de tudo, apesar de ser uma coisa que eu falo, poxa, aqui, oportunidade, porque eu posso estar com os meus filhos, né? Tá. Então, eles vão pra escola no período da manhã, então na parte da tarde eu vou fazendo as coisas da agência, mas eu estou com eles, então é uma oportunidade muito grande. Mas ao mesmo tempo é um desafio, porque eu preciso me virar nos 45, né? Então, assim, não é nem nos 30, é nos 45. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e no fim do dia eu falo, meu Deus, foi uma vida em um dia. Então, pra mim, esse é o maior desafio, é ser mãe, ser esposa, ser empresária e tá aqui sorrindo. Que legal. Fingindo que não tá surtando. Não, brincadeira, mas isso acho é que legal. é um amor. É amor, né? É Sim, realmente... que é o que faz você ter força de continuar. Exato. É realmente todos os dias pensar o que eu estou fazendo. Estou amando. É isso que eu estou fazendo o tempo todo. Que legal, que legal. Sabe o que eu queria que vocês contassem pra gente, assim, ó... Eu acho que vocês têm várias histórias, né? Mas do que vocês mais sentem orgulho quando olham para o impacto do trabalho da Oreb na vida e no negócio dos clientes? Mas contar alguma coisa que foi muito marcante, assim. Tá. Assim, eu pensei em algo que, assim, para nós, né, a Oreb, ela é muito também sobre a nossa espiritualidade. É um dos pilares, né? Então, quando a Thaís fala sobre a gente no começo, né, enxergar muito como uma missão, mesmo quando, sei lá, mesmo a gente, né, duvidava assim, né, será que isso vai dar certo, né, tal. Então, às vezes a gente olhar pro que a gente consegue fazer com que aconteça ali, né, então, tanto a evolução pessoal das pessoas, como às vezes o cliente enxergar a gente como alguém com quem ele pode contar realmente, assim, né, então eu acho que é muito bonito, por exemplo, quando eu vejo que a gente foi fazer uma visita no cliente, o cliente tá abrindo coisas ali, né, da vida dele, tá conversando, tá dividindo com a gente coisas que ele viu em nós, sei lá, uma confiança, né, teve essa abertura, essa proximidade, então acaba saindo até mesmo, né, do só entregar o serviço que a pessoa solicitou, claro que é o foco, mas... traz realmente essa missão de amar mesmo, né? Sim. E
e trazer um olhar atento à pessoa, né? Não só aquilo que ela pode me oferecer ou o que é o negócio dela, mas a pessoa, né? E isso com os clientes, mas também com os funcionários. Então, quando o funcionário ele entra, a gente sempre faz, né, os testes dos pontos fortes, né? A gente procura conhecer o que também são os pontos que aquela pessoa ela precisa melhorar, né? Ou que ela tem de potencialidade, mas o que ela precisa melhorar. Para que no dia a dia aquilo seja trabalhado. Então, tem pessoas conosco, né, que faz 3 anos, mais, né? Que, poxa, você vê a evolução da pessoa no seu ser, né? E isso, para mim, assim, é extremamente bonito e motivador, sabe? De ver virtudes sendo trabalhadas, né? Dia a dia mesmo, né? Porque às vezes a gente espera algo grandioso para mudar a nossa vida, mas o nosso trabalho é uma grande oportunidade porque a gente tá lá o dia todo dia, né? Exatamente. Então, eu vejo em mim, vejo neles, vejo na Thaís, né? E isso é muito bonito, porque a evolução que a gente fala para os clientes, o subir da montanha dos clientes, é também na nossa vida, né? Maravilha. Que linda. Perfeito. E pra você, o que você sente mais de orgulho, tá? Você faz das palavras da Cris as suas? Ou você quer pontuar? Eu acho que é bem isso que a Cris falou mesmo, é uma evolução, né? E também essa proximidade nossa com os nossos colaboradores, de realmente ver essa evolução diária, e também com os nossos clientes, né? Então, até esses dias a gente foi fazer uma reunião com o cliente e eles começaram com a gente esse ano, ano passado, agora, enfim, mas faz pouco tempo, faz um ano que eles... fez um ano agora, isso. Que eles estavam com a gente, já renovaram, vão ficar mais tempo com a gente. E tem clientes que estão conosco há mais de 3 anos, então faz parte mesmo da história da Aureb, né? Isso. E é legal da gente ver lá o começo e hoje, tipo, sem tempo pra gente, porque não dá, porque não tem agenda. Sim. Então, assim, clientes que de fato cresceram muito mas que tem essa proximidade. Então, esse cliente em específico, né, que eu ia falar, a gente foi lá fazer uma reunião e, poxa, parece grandes amigos, sabe? A gente senta pra conversar e aí vai pontuando, aí no final eles, vem na nossa confraternização, porque vocês são parte do negócio. Então, assim, nós somos agência, não estamos lá dentro todos os dias, mas temos a proximidade como se estivéssemos, porque a gente ama o negócio deles como a gente ama o nosso próprio negócio. E isso é legal. Então, vários clientes me chamam, Otávio, o que eu faço aqui? Então, assim, é uma proximidade que às vezes eu não encontro em outros lugares e eu fico feliz de poder proporcionar isso para os nossos clientes, né? Num sentido de que, olha, eu não tô aí todo dia, eu não tô vendo a sua conta todos os dias, até porque hoje a gente atende mais de 35 contas, então eu não vejo todos os dias. Mas eu sei que a qualquer momento que ele me chamar, eu vou estar à disposição, porque eu amo e eu quero que ele cresça a todo momento. Né? Então, esse para mim é o maior orgulho mesmo, né? Sim. Teve alguma campanha que vocês criaram, ou algum trabalho, alguma arte que vocês desenvolveram que vocês não botavam muita fé, mas que depois surpreendeu? Pensar. É muito difícil. Quer falar? Teve vários, graças a Deus, assim, né? Mas eu acho que, assim, da gente... Não que a gente não acreditasse, mas que foi um retorno muito rápido. Foi de um lançamento de uma loja que a gente fez. Eles começaram com a gente do zero. Inclusive, eles lançaram no final do ano passado. Verdade. Até eu fui levar o brinde de final de ano, que eles já tinham fechado com a gente. Eles estavam fechados ainda no dia seguinte, que ia ser o lançamento. Então, aí deixei com eles e tal. E aí, eu, tipo assim, dá medo, né? Hoje em dia, abrir um negócio, investir pra caramba, pra construir, pra personalizar. Então, dá medo, né? E aí, a gente com aquilo ali, né? Vai dar certo. E, poxa, hoje o resultado que eles têm, e estão com a gente há mais de um ano, porque já faz mais de um ano que inaugurou, e tem super resultado. Então, assim, não que eu não botasse fé, não é, né? Não assim, mas um medo mesmo, porque eu sei que eles estavam investindo coisas, às vezes dinheiro que nem poderia investir, ou poderia, enfim, mas é uma ficha apostada, né? Exato, vamos dizer. Exatamente. Então, eu acho que aí hoje a gente vê o resultado, e inclusive é um dos cases que a gente usa quando a gente vai apresentar o orçamento. Fala, poxa, eles começaram com a gente do zero, e olha como eles estão hoje, sabe? Legal. Então, um fluxo na loja muito grande, um resultado muito bom, batendo meta todos os meses, que às vezes eles compartilham com a gente, dessa questão de meta, fazendo promoção de aniversário, já completando um ano. Legal. Então, assim, eu acho que é isso, é ver que eles apostaram e começaram certo desde o começo. Então, isso que é muito legal também, né? Nossa, muito gostoso. Muito Maravilha. gostoso, né? E meninas, qual que é a mensagem que vocês deixam
para o empreendedor que ainda vê a comunicação como um custo e não como um investimento? Não, essa é perfeita. Bom, o marketing, né, eu acho que é o braço, né, da empresa, que ele vai realmente fazer com que ela cresça, né? Então, assim, às vezes o empresário ele chega para nós, às vezes está numa dificuldade e a primeira coisa é o marketing que corta, né? A gente já viu muito isso. Mas daí ele corta toda a chance que ele tem de se reerguer. Então, assim, a oportunidade, o investimento do marketing não sendo um gasto, mas investimento, é nesse sentido, assim, de, poxa, é aonde eu vou conseguir realmente me erguer. É onde eu vou ter as oportunidades de ser visto, é onde eu vou ter as oportunidades de ser lembrado, de conseguir as estratégias, de repensar, de pegar as ferramentas, que hoje tem muitas, e usar ao meu favor. Porque se eu não tenho isso, vai faltar ali muito, né? Principalmente, assim, na parte comercial, tudo, né? Não vai ter realmente é um braço que sustenta. Então, fica faltando uma parte, né? A mesma coisa se eu não tiver um financeiro. Então, assim, a dor, ela é latente, mas às vezes ela não é enxergada, Sim. né? Então, é realmente ver o marketing como algo fundamental. Não pode estar sem. Sim. Precisa estar dentro, né, de um dos pilares da empresa. Não tem como tirar. Até porque é o ponto de contato que o seu cliente vai te enxergar. Se você não tá lá, quem que tá? E num mar de ofertas, né? Exatamente. Assim, muitas vezes a gente vê um produto excelente, uma empresa muito boa, uma entrega muito, né? Uma experiência muito boa para o cliente, só que ninguém sabe. Sim. Então, por que ninguém sabe, né? Então, é realmente esse o sentido, né? Thaís, o que a Oreb significa para você? Poxa. Acho que hoje em dia, assim, muita coisa, tudo, né, assim, porque é minha vida, né, já se tornou parte, assim, hoje eu não me enxergo em outro lugar e não enxergo outro plano senão a Oreb, né, então é uma realização mesmo, não era um sonho, mas se tornou uma realização completa pra minha vida, então acho que não existe mais Thaís sem Oreb. E Cris, por que o empreendedor tem que estar com a Oreb? Poxa, porque na Oreb ele vai evoluir com certeza. E assim, a gente vai com certeza trazer muito mais leveza, né? A tudo isso e resultado, que é o que a gente precisa, né? Maravilha. Meninas, adoramos ter vocês aqui com a Ai, nós que Delícia. amamos. Obrigado pela participação. A gente que agradece. E é sempre um assunto que é muito falado, mas é muito importante falar. Principalmente da forma correta, né? Porque, de fato, o que vocês passam muitas vezes acaba sendo um pouco da nossa dor também, né? Quando a gente fala sobre isso, que é o imediatismo da pessoa querer um resultado para ontem, da pessoa não entender que ela precisa se posicionar, que ela precisa se mostrar, que ela precisa... Eu até usei hoje uma palavra numa apresentação que eu falei que é muito importante, né? O que o novo ano ele pede, né? O que o novo ano ele vem trazendo? É que você se posicione, né? Que você realmente... mostre quem é você, quem é a tua empresa, o que você faz, por que a tua empresa é importante, por que o teu produto, seu serviço, enfim, né? Então, essa dor que vocês têm é muito parecido com a dor que a gente tem também, né? Então, por isso que é importante, a gente adora falar sobre o marketing. Eu vim tão animada, A gente precisa conscientizar as pessoas de que elas precisam investir no marketing e de que elas não têm que ver como um custo, que é realmente um investimento para um resultado que ela vai ter, mas esse resultado ele precisa ser plantado. Isso, né? exato. Sim. Exato. E alicerce mesmo, né? Não essa coisa, vamos fazer assim agora por modismo e acabou. Não, né? Ter... Sim, criar uma estrutura, não perder a essência, ter, né, autenticidade. Eu acho que isso está se perdendo muito também. Exato. Sim, olhar para, né, todo mundo fala, mas é importante, fala, olha para as grandes empresas, tem alguma que não comunica? Pois é. Pelo contrário, estão em outdoors, estão nas maiores comunicações que a gente vê diariamente, então o caminho é esse, né? Exato, e é importante a gente sempre ter esse laço com empresas que são éticas, que realmente têm essa seriedade, porque é um mercado muito prostituído, igual nós falamos, infelizmente, né? A cada semana a gente vê aí surgindo pessoas que são especialistas no marketing digital, que faz a empresa ganhar seguidores, que isso, aquilo. Então, por isso que a nova versão hoje indica bastante também a Oreb, porque a gente confia muito no trabalho de vocês, né? E
Agradecemos sempre a parceria de vocês com a gente também. Nós que agradecemos. Estamos felizes em poder trazer vocês numa edição onde nós estamos falando sobre o prêmio da SIRP. Ai, que legal. E também trazendo vocês como destaque na questão da Orgulho. comunicação, do marketing, porque realmente é assim que a gente enxerga vocês. Ai. E que delícia vocês publicarem esse prêmio na nova versão. Nossa, que orgulho. Ai, Para nós é um prazer também. A gente é muito feliz de ter vocês como parceiros e parceiros diários nossos, então a gente agradece demais toda a indicação, inclusive temos clientes há mais de anos que foram indicação de vocês, então muito obrigada mesmo pela sua confiança. Imagina. E isso é legal, porque assim, uma indicação era só um começo, mas ela só perdura porque realmente tem um bom trabalho, né? Obrigada, isso é verdade. Então, meninas, obrigado, que vocês tenham um ano de 2026 repleto de muito sucesso, realização. E o que precisar, sempre conte com a nova versão, com o nosso podcast, para comunicar, para falar, porque também nós estamos não só na revista, mas estamos além da página. Ai, arrasaram. Obrigada, viu? Obrigado, Lari, pela companhia. E nós vamos ficando por aqui com esse programa, esse episódio delicioso, e que a gente gosta muito de falar, porque é tudo isso que nós conversamos um pouco. Se você não se posicionar, se você não falar o que a tua empresa faz, se você não falar quem é você, o teu concorrente está fazendo isso. E cada vez mais ele está ganhando pessoas, relevância, posição. Então, entre nesse novo ano com essa conscientização de que você precisa estar, de que você precisa fazer, mas faça da forma correta. E nós estamos aqui com um time para ajudar você a mostrar a sua melhor versão nesse novo ano. Hoje nós também estamos além da página, então estamos felizes de compartilhar as várias frentes que a nova versão oferece. Conte com a gente, um abraço e até a próxima com mais histórias que merecem ser contadas.